Haja coração, acabou mais um jogo do Coelhão, empate heróico, podemos dizer heróico? Heróico não, porque empate contra o Lanterna não pode ser comemorado, né? Mas o Coelhão chegou numa situação que o que vem de ponta a gente tem que comemorar. Seria a oitava derrota seguida, seria a 13ª derrota na competição. O Coelhão não pode ser assim. Vexames seguidos na Série B. Já chega aqueles vexames que a gente tem quando estamos na Série A. Na Série B não podemos ter vexames. Já foi falado aqui para vocês quais são os erros. Futebol não tem segredo, treinador não faz milagre. A responsabilidade da montagem do elenco é do planejamento da diretoria e a execução bem feita do diretor de futebol. Todos os torcedores sabiam que esse diretor de futebol que foi mandado embora recentemente, ele estava destruindo o América, com contratações de jogadores ruins, contratação de jogadores que não performaram em lugar nenhum, ou de jogadores conhecidos que estão praticamente aposentando. Ou seja, erro de planejamento feito pelo diretor de futebol com a complacência da direção. Ou seja, formamos um elenco que não está capacitado para brigar lá em cima do G4. Sempre entramos nessa competição como favoritos, mas o elenco era visível que não ia competir lá em cima. Mesmo com a vontade e paixão da torcida, dá para perceber que, infelizmente, não temos nem 5 atletas da prateleira de cima. Ah, jogador da Série A que eu estou falando, não, da prateleira de cima da Série B, entendeu? Porque se a gente tivesse esses 5 jogadores que seriam essenciais para aquela espinha do time, um bom goleiro, um goleiro de confiança, um zagueiro pelo menos, um bom lateral, um volante marcador de verdade e um armador, a equipe estaria em melhor colocação. É bom nessas funções ter cara mais experiente para quê? Para comandar a equipe. Os novos, aqueles do chamado DNA formador, com a sua juventude, correr pelo time, correr pelos veteranos que iam direcioná-los às vitórias. Entendeu? Esse alicerce que faltou da direção. Não contratou um goleiro de confiança, pegou um goleiro reserva. Goleiro reserva é melhor a gente pegar o da gente que já tem aqui. Hoje o Cássio estreou, um pênalti cometido por ele, não tinha o que fazer, ele sozinho com o atacante fez o pênalti, mas fez boas defesas e não foi culpado em tempo nenhum pelos 2 gols sofridos. Ou seja, o treinador que chegou precisa dar uma sequência ao goleiro da base. A torcida há muito tempo vem pedindo essa sequência ao Cássio. Não pode, no próximo jogo, tirar o garoto e voltar com os mesmos erros. Entendeu? O lateral que chegou agora, o erro foi, o cara veio da Série C, já chega como titular. Eu entendo ter acontecido isso porque o jogador que estava como titular, o Mariano, nem era para estar no clube. Por quê? Ele mesmo falou que ia aposentar. O América foi lá e buscou o cara. Ele não tem condições físicas para jogar com a intensidade que a Série B exige. O zagueiro Ricardo Silva, todo mundo quer esse jogador fora do clube. Ele não tem condições mais de ser titular. Ele é bacana que deixa ele lá no banco de reservas como titular, ele não tem condições. O Lucão é um jogador mediano apenas. Com um jogador ruim ao lado, tá ficando ruim como ele. Entendeu? Erradamente, eles têm queimado o Júlio. O Júlio tem sido o melhor dos 3. E nas alterações, colocou o sistema com 3 zagueiros, sempre tiram o Júlio. Ao invés de tirar o Lucão ou o Ricardo Silva, eles tiram o Júlio. Que é só olhar, todo mundo olha
o melhor dos três, ou o menos pior dos três, é o Júlio, que deveria sim ter uma continuidade como titular. Beleza? No meio-campo, ninguém quer ver Miqueias mais, Miqueias não dá mais. A gente já perdeu o volante Barros, deixe o Cauã Diniz, o Guilherme jogou, será que ele já machucou? Dê continuidade ao volante Guilherme, coloca a dupla de volantes, ele e o Cauã Diniz, entendeu? Faça o esquema com 2 zagueiros apenas, porque se a gente coloca 3 zagueiros, 2 deles são ruins, não dá certo. Faça o esquema com 2 zagueiros apenas. Não pode levar gol, errar para entrar nesse sistema. Já começa o jogo com 2 zagueiros, 2 laterais, 2 volantes, 2 armadores e 2 atacantes. Não temos bons atacantes. Não tem que ter esquema com 3 atacantes. Por quê? Com 2 já está suficiente. Porque com 3 ruins, é um jogador a menos na equipe. Ou seja, o treinador que chegou agora não quis fazer mudanças, mas no próximo jogo, que será no outro sábado ainda, ele vai ter tempo para trabalhar. Se ele ficar treinando e colocar a mesma equipe em campo, não justifica a sua contratação. Para colocar a mesma equipe, a equipe que estava ruim, não precisava trazer o novo treinador. Ou seja, Flávio, você só critica? Não, aqui nós jogamos contra o Lanterna da competição. Você está satisfeito em empatar com a Lanterna? Eram 3 pontos que a gente precisava trazer, porque essa equipe que a gente suou para empatar hoje está perdendo para todo mundo. Por isso é Lanterna. Ou seja, hoje era dia de trazer 3 pontos. O menos mal aconteceu que conseguimos performar com pelo menos 1 ponto. Ou seja, pelo menos o Lanterna não nos venceu. Seria vergonhoso, diante de todos, falou que o time perdeu para o Lanterna, com todo respeito ao Amazonas, que luta como nunca para não ser rebaixado, mas a gente viu que deve ser o que vai acontecer. O Coelhão pode sim evitar a Série C, mas se mantiver os mesmos jogadores que colocaram o time no Z4, é a tendência que a gente não consiga ficar sem ser rebaixado. E para o G4, é inacreditável isso acontecer, muito difícil. Mas que a equipe pelo menos vença jogos e saia da zona de rebaixamento, para já planejar o 2026. Entendeu? Pensando na jovialidade da equipe. Hoje tínhamos 4 jogadores da base como iniciantes no time titular. É isso que o Coelhão precisa fazer. Ele só vai conseguir sair dessa situação de dever as equipes se começar a acreditar em mais os seus jogadores. O jogador da base destacando rende grana para o clube. Hoje mesmo o Arthur fez gol lá na Europa. Ou seja, jogadores nossos fazendo diferença. Recentemente o Mateuzinho fez um gol pelo Sport, que está sendo rebaixado, mas foi um jogador cria do Coelhão que se destacou. Ou seja, precisamos que o time pense mais na categoria de base. O meu sonho é ver o Coelhão com 11 jogadores feitos na base. Só assim eu vou chamar o time de DNA formador. Entendeu? Hoje já foi um bom caminho. Cássio, Júlio, Cauã Diniz e o Paulinho, lateral esquerdo. 4 jogadores da base. Que esses caras mantenham ele no clube e dê uma sequência a mais. Como eu já citei, o Guilherme é um garoto, um volante. Dá mais o Iago Santos, dá uma sequência maior. Ele é um bom jogador de meio de campo. Ou seja, o Renato Marcos foi dispensado, na minha visão, erradamente, mas já que foi dispensado, que dê oportunidade aos outros jogadores do Sub-20. Para assim, saindo desse Z4, o time já comece a planejar o 2026. Aí sim, com o treinador que chegou, é mineiro, conhece muito bem o América, ele conhece o clube, sabe da tradição do clube de formar jogadores,
que ele tem uma sequência a longo prazo, ok? Mas se continuar cometendo os erros dos treinadores anteriores, não conseguiremos sair dessa situação difícil que a direção nos colocou nesse ano de 2025. Dá para melhorar a situação, mas tem que ter coragem de mudanças. Sem ter coragem de mudar, não mudaremos. No jogo de hoje levamos um gol, a penalidade feita pelo Cássio, a zaga parou, aí o jogador do Amazonas ficou cara a cara com o goleiro, ele chegou por baixo, cometeu o pênalti, e na penalidade ele não conseguiu defender 1-0 para o Amazonas. Aí no início da segunda etapa, o time foi para cima, mas não conseguia fazer o gol de empate, e numa bobeira do lateral que estreou hoje, o Maguinho, um passe errado, eles recuperaram a bola, o cara chutou sem pretensão nenhuma de longe, a bola desviou na defesa americana, enganando o goleiro Cássio, e eles fizeram 2-0. O time do Amazonas começou a fazer aquela famosa cera, em vez de matar o jogo. Aí o lateral Maguinho, que tinha falhado, sofreu a penalidade, e aos 33 minutos, e o Figueiredo diminuiu o placar. Saiu a zica, né? O atacante que não faz gol. Hoje ele fez o gol de pênalti, diminuindo o placar, faltando ainda mais de 10 minutos para o jogo se encerrar. Com isso, o Amazonas continuou fazendo cera, tentando vencer na base da cera. E com 7 minutos de acréscimo que a arbitragem deu, e após uma cera maior deles, teve novamente um lance em velocidade, fizeram um novo pênalti, e aos 54 minutos, o Coelhão empatou novamente com a cobrança de Figueiredo, que acabou sendo o destaque da equipe por esses 2 gols. O goleiro Cássio, na minha opinião, teve uma boa estreia. Ele sofreu 2 gols. Um deles foi de pênalti. O pênalti foi ele cometeu, mas ele não tinha o que fazer. O cara estava cara a cara com ele. Mas além dele não ter culpa nesse lance, o outro gol desviou no jogador, tirou ele do lance, mas ele fez boas defesas. Uma delas, a queima-roupa, num belo cabeceio do jogador, uma defesa estilo o goleiro Banks, né? Lá na Copa do Mundo, o cara cabeceou para o chão e o Cássio fez uma bela defesa. Ou seja, é um garoto bom de bola que precisa ter sequência. Ok? Na minha opinião, o time deveria começar com o Cássio, o Júlio e mais um zagueiro. O Júlio e o Lucão, quando jogaram juntos, deu uma boa dupla. O Ricardo Silva, infelizmente, ele não tem velocidade mais para acompanhar os atacantes e comete muitas faltas bobas e fica só reclamando da arbitragem, achando que a faixa de capitão dá direito dele ficar reclamando com a arbitragem o tempo todo. Ou seja, deveríamos voltar ao esquema 4-4-2, na minha opinião. 3 zagueiros já demonstrou que não dá certo. E a gente, o Maguinho, estreou muito melhor do que o Mariano. Em um jogo apenas já fez mais do que o Mariano fez de bom. O Paulinho dá uma sequência para ele. Ele precisa fazer mais jogadas de ataque, mas defensivamente ele precisa ser mais firme. Mas ele precisa de uma sequência, uma rodagem de jogo. Manter na volância o Cauã Diniz, o Guilherme, se não estiver machucado, formar a dupla de volantes, os 2. E no meia, colocar o Elizari e o Miguelito. O Elizari fica entre o Elizari e o Ortiz. O Ortiz chegou agora, ainda não teve uma sequência boa de jogo, e, na minha opinião, o Elizari deveria começar jogando e os 2 sendo alternados. E ter a coragem de testar também o Iago Santos na vaga de um dos 2. E à frente, Figueiredo. E, infelizmente, o que deveria ser a solução do nosso ataque tem perdido gols demais, o Ilha do Bigode. Ou seja, o outro atacante precisa de ter uma sequência melhor, porque o Ilha do Bigode tem perdido muitos gols.
Ou seja, ele tem que ir para o banco. Por quê? Porque quando ele, como titular, ele não tem feito bons jogos. Até penalidades ele tem perdido e dando a sorte de, em um deles, ele pegar o rebote. Ou seja, no ataque tivemos a contratação de 2 atacantes que eles sejam testados como titulares. O time só vai jogar no outro sábado, ou seja, daqui 10 dias praticamente, 8 dias, né, 9 dias, ou seja, que seja treinado o time no 4-4-2. Hoje suamos para empatar com o lanterna da competição. E eu espero que ninguém reclame de arbitragem. Os lances foram claros, tivemos 3 penalidades. As 3 foram marcadas pela arbitragem. Ou seja, no momento que a arbitragem teve que aparecer, ela apareceu acertadamente, marcando as penalidades. Ou seja, se o juiz errou, ele errou para as duas equipes. Mas é muito mais fácil jogar problema para a arbitragem do que criticar os erros dos jogadores, das escalações, das substituições mal feitas. As imagens foram claras. Não tivemos interferência negativa de arbitragem hoje. O que a gente precisa é performar a equipe. Essa equipe que estava jogando, 3 ou 4 dos jogadores não podem permanecer como titulares. Essa é a minha opinião. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal e deixe seu like. Boa sorte, Valentim. Você precisa ter coragem de mudar. Porque precisamos de mudanças para as vitórias aparecerem. E que seja contra o Goiás. A torcida vai gostar muito que conseguimos, né? Tá errado, né? Que possamos conseguir 3 pontos lá em Goiânia no próximo sábado às 18 horas. É possível sim. E eu ainda confio que podemos subir. Acredito no milagre do G4. Eu sou o Flávio Azevedo. Inscreva-se no canal, deixe seu like. Vamos subir, Coelho.